Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos encontros virtuais, então, através desse vídeo gravado, dando continuidade à nossa discussão sobre direito de trabalho e relações especiais de trabalho. Vamos falar hoje dos sujeitos da relação de emprego. Tá? Entre os sujeitos da relação de emprego, nós temos o trabalhador, genericamente considerado, e especificamente considerado, ou dentro das espécies de trabalhadores, nós temos o empregado, temos o autônomo eventual, o doméstico, o próprio estagiário, tá? Que são uh, uh, trabalhadores específicos dentro do gênero maior que é o trabalhador. E o que é o trabalhador? Como nós já falamos nas outras aulas, vocês já estão cansados de ouvir falar, é toda pessoa física, que utiliza sua energia pessoal em proveito próprio ou alheio, visando um determinado resultado, seja ele econômico ou não. Então, eu falei para vocês já e volto a repetir: nem todo trabalhador é empregado, mas todo empregado será um trabalhador. Porque todo empregado será uma pessoa física que utiliza energia pessoal em proveito próprio ou alheio, no caso será proveito alheio, né? Alteridade, visando um objetivo visando um resultado, seja econômico ou não. E do artigo 3º da CLT, nós temos o conceito utilizado por muitos doutrinadores do que seria o empregado, tá? Aquele com vínculo empregatício da relação de emprego. Nós temos lá no artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário, destacando então os pontos que temos ali. Pessoa física, serviço de natureza não eventual, sob a dependência deste, então a subordinação, e mediante salário, que é a questão da onerosidade. Destacando esses elementos, então, nós temos que a pessoa física não pode ser jurídica. Empregado vai ser sempre pessoa física. Temos a questão da pessoalidade, ou seja, o contrato de trabalho ele é pessoal, ele diz respeito àquela pessoa que foi contratada para aquela atividade, tá? A pessoa que foi selecionada para aquela atividade, que vai efetivamente prestar o serviço, tem que ser aquela que foi escolhida, que foi contratada para tanto. Não se admite que ele preste serviço por interposta pessoa, ou por substitutos, ou por pessoas no seu lugar, de forma alguma. Aquele que foi eleito, que foi escolhido, que foi selecionado, que foi contratado, é quem deve prestar o serviço. Então, o serviço deve ser pessoal e não através de outra pessoa. Esse serviço tem que ser prestado de forma subordinada, né? Então, nós temos o elemento subordinação, que significa que o empregado ele vai cumprir ordens de um superior hierárquico, de um gerente, de um diretor, normas da empresa que ele terá que estar subordinado, que estar obediente a elas. Tá? Então, o empregado cumpre ordens. Ele realiza suas atividades de acordo com a delimitação ou de acordo com a determinação do seu empregador. Temos a possibilidade de ser qualquer condição pessoal, então tanto faz se for brasileiro, estrangeiro, menor ou maior, homem ou mulher. Claro que sempre observadas as proibições ou normas relativas à capacidade e à legitimação. Nós temos também o elemento da intenção, que é o animus contraendi. Tá? O que é o animus contraendi? É a intenção de contratar, a vontade de contratar, a vontade de prestar serviço ao empregador. Tá? Deixa eu desligar o celular aqui, pessoal. Pronto. Tá? Então, nós temos a intenção do empregado em relação ao empregador e a intenção do empregador em relação ao empregado, que é o chamado animus contraendi, que é a intenção de contratar. Temos a onerosidade, que é através da remuneração do salário, né? E nós vamos estudar depois o que é salário, o que é remuneração, quais são os componentes da remuneração e assim por diante. E a habitualidade, que é a não eventualidade, que tem que ser uma coisa contínua, continuada, né? Não se exaure num único ou em algumas tarefas, e sim em uma tarefa regular, em uma atividade regular. E Maurício Godinho Delgado nos traz o conceito de que toda pessoa natural que contrate tácita ou expressamente a prestação de seu serviço a um tomador, a este efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, se chama empregado. Então, o conceito trazido pelo autor Maurício Godinho Delgado é este: pessoa natural, né, nós temos a questão da pessoa física, né, não jurídica, que contrata tácita ou expressamente, já falamos que o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso,
né? Ele é um contrato informal, é um contrato que não exige formalidades, que ele pode ser até mesmo verbal, então ele pode ser tácito ou expressamente. A prestação do seu serviço a um tomador, que seria o empregador, e a este efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Esse é o conceito de empregado para Maurício Coutinho Delgado. Com a reforma de 2017, a reforma da CLT 2017, a doutrina estabeleceu e deu esse apelido porque o legislador ele passou a estabelecer o que alguns doutrinadores têm chamado de empregado hipersuficiente. O que seria esse empregado hipersuficiente? Seria aquele que tem possibilidade de formular ou de formar negociação coletiva sem a participação de sindicatos, negociação individual, acordos individuais com o seu empregador, conforme está lá no artigo 444, parágrafo 1º da CLT. E quem seria esse empregado hipersuficiente? Seria aquele empregado portador de diploma superior e com salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto, né, o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Tá? Então, quando nós vamos estudar direito coletivo do trabalho, nós vamos falar também desse empregado hipersuficiente, que é aquela situação que o empregado pode, por si só, realizar certas negociações com o seu empregador. Vamos falar agora de trabalhador autônomo, que é um trabalhador dentro daquelas espécies da qual o trabalhador é o gênero e o empregado é a espécie. Então, o trabalhador autônomo, ele, em primeiro lugar, como o próprio nome diz, a autonomia, ele não tem subordinação, ele não é subordinado a ninguém. Ele não cumpre ordens, não cumpre metas, não cumpre tarefas, não está subordinado a superiores hierárquicos, a diretores, enfim. Claro que ele presta contas do seu serviço, claro que ele tem que prestar relatórios das suas atividades, mas ele tem liberdade para escolher como ele bem entender o seu trabalho. Tá? Então, ele trabalha por conta própria, ele mesmo assume os riscos da sua atividade econômica, portanto, se ele quiser trabalhar um dia sim, um dia não, se ele quiser trabalhar todas as manhãs e nem uma tarde, ou todas as tardes, ou uma manhã, uma tarde, se ele quiser folgar todas as sextas-feiras, ou todas as segundas-feiras, ele é autônomo, ele tem autonomia para tanto. Tá? Os riscos da atividade econômica dele são dele. Ele desenvolve sua atividade com discricionalidade, iniciativa e organização próprias, escolhendo o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução de seus serviços. Entre os exemplos de profissionais autônomos, nós temos os profissionais liberais, então médico, dentista, advogado, contador, engenheiro, arquiteto. Os profissionais liberais em geral. Temos o representante comercial, que é o principal exemplo do autônomo ou do trabalhador autônomo, que é o representante comercial. E nós temos o empreiteiro também como um trabalhador autônomo. Tá? Então, no representante comercial, nós temos o principal exemplo, porque o representante comercial é aquele que não tem subordinação ao seu tomador de serviço, apenas presta serviços a um, dois ou três, não tem exclusividade com esse tomador de serviço, e ele trabalha quando ele quiser, ele vende quanto ele quiser, a sua meta é ele que lhe se autoimpõe a meta, tá? Ele apenas vai apresentar relatórios de suas atividades e vai receber a contraprestação, portanto. Esse é o nosso trabalhador autônomo. Depois nós temos o trabalhador eventual, que é aquele trabalhador chamado subordinado atípico. Ele presta serviço em caráter transitório, acidental. Não há exigência permanente de seu serviço pelo tomador. E os serviços prestados não são essenciais ou complementares aos fins da empresa. Então, como o nome diz, eventual é aquele que não vai ter uma das características da relação de emprego, que é a habitualidade ou a não eventualidade. O eventual é aquele que eventualmente vai prestar alguma atividade à empresa. Sempre de caráter transitório e sempre de forma não permanente à empresa. Então, nós temos aqui o boia fria, que trabalha nas lavouras de cana, enfim. Não é uma realidade muito comum para nós, mas todo mundo sabe o que é um boia fria. Nós temos o chapa, aquele que faz a carga e descarga de caminhões, enfim. E temos os diaristas, ou as diaristas, né, aquelas que não chegam a ser empregadas domésticas, que prestam serviços eventuais, aleatórios, de vez em quando,
sem permanência, sem continuidade na casa de alguém, na residência de alguém, enfim. Tá? E nós temos também aqueles eventuais, e aí se confunde o eventual com o autônomo muitas vezes, que é a situação do eletricista, do encanador, do pedreiro, que vai realizar um serviço eventual dentro da nossa residência, do nosso escritório, nosso local de trabalho, para arrumar uma torneira, para arrumar uma lâmpada, uma instalação elétrica, uma vez, ou eventualmente, aleatoriamente, de vez em quando, passa anos sem ir lá, muitas vezes. Tá? Então, esse é o trabalhador eventual. Depois nós temos o chamado trabalhador avulso, que também é um trabalhador subordinado atípico, que presta serviço essencial e complementar à atividade da empresa de forma descontínua. Tá? Então, embora a sua atividade seja essencial e complementar à atividade da empresa, a sua atividade não é continuada, é uma atividade descontínua. Tá? E ele não se insere na organização da empresa. Então, nós temos o avulso, aquele que vai prestar um serviço descontinuado, ainda que seja atividade essencial da empresa. E entre os avulsos, o principal exemplo que nós temos é o trabalhador marítimo, tá? O que faz a carga e descarga de navios. Entre as características do avulso, nós temos 3 delas. Tá? Intermediação do sindicato profissional na intermediação da mão de obra. Então, quem intermedia a contratação do avulso é o sindicato da categoria, tá? Que vai intermediar, vai fazer a contratação mediante acordo coletivo com as empresas, e aí vai fornecer essa mão de obra, e o salário vai ser, a remuneração vai compreender todos os direitos desse trabalhador, mas de forma rateada entre os valores recebidos pelo sindicato. Então, ele vai receber mediante um rateio. Tá? Então, a primeira característica é essa, intermediação do sindicato profissional na intermediação da mão de obra. A segunda característica é de curta duração os serviços prestados. É a carga e descarga de um navio, por exemplo. Tá? Um serviço de curta duração. E terceiro, a remuneração é paga em regra através do rateio procedido pelo sindicato, como eu já falei. Aí nós temos um conceito doutrinário do que seria o empregado avulso, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte. É um trabalhador rural ou urbano, então ele pode ser rural ou urbano. Só um instantinho. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Então é um trabalhador rural ou urbano subordinado, tá? Então ele tem subordinação, cuja prestação de serviço é obrigatoriamente intercedida pelo sindicato da sua categoria profissional, seja ele associado ou não, sendo que o preço do seu trabalho, por força da nova ordem constitucional, deve corresponder à totalidade das prestações, das percepções econômicas do empregado comum, férias, 13º, aviso prévio, FGTS, etc. Tá? Então, é um trabalhador rural ou urbano subordinado, cuja prestação de serviço é obrigatoriamente intercedida pelo sindicato de sua categoria profissional, seja ele associado ou não, sendo que o preço do seu trabalho, por força da nova ordem constitucional, deve corresponder à totalidade das percepções econômicas do empregado comum. E aí nós temos o trabalhador portuário avulso, que é aquele que vai seguir as mesmas regras do avulso em geral, mas que vai ter sua mão de obra intercedida ou intermediada pela OGMO, que é órgão gestor da mão de obra. Tá? Depois nós temos o trabalhador temporário, que é aquele subordinado atípico também, tá? E que tem a sua atividade regulamentada ou regulada pela Lei 6.019 de 1974. Tá? O que seria esse trabalhador temporário? Seria aquele contratado por uma empresa fornecedora de serviço temporário para prestar serviço a uma empresa tomadora, ou chamada também de empresa cliente. Tá? Cliente desse serviço. Então, repetindo, contratado por uma empresa fornecedora de serviço temporário para prestar serviços a uma empresa tomadora de serviços, tomadora ou contratante de serviços, que é a terceira, que é a cliente. Então, como eu falei antes, trabalhador temporário é aquele contratado por uma empresa fornecedora de serviço temporário para prestar serviços a uma empresa tomadora desses serviços. Pode ocorrer tanto em atividade meio quanto em atividade fim do tomador de serviços, mas tem que ser temporário, não pode ser permanente.
Destina-se ao atendimento da necessidade do tomador de serviço em substituir transitoriamente, ou seja, temporariamente, seus empregados contratados diretamente pelo regime seletista. Então, substituição temporária, transitória, uma empregada que engravidou e está de licença, ao empregado que se acidentou e está de auxílio acidente ou auxílio previdenciário, enfim. Aí é para contratar temporariamente para suprir essa necessidade por pouco tempo, por poucos dias. Tá? Já vou falar para vocês que o limite é 180 dias renováveis por mais 90. Então, primeira possibilidade é essa. Tá? Necessidade do tomador de serviço de substituir transitoriamente seus empregados contratados diretamente pelo regime seletista né, alternativamente, a demanda complementar de serviço. Então, daqui a pouco você tem uma empresa aí, durante determinadas épocas do ano, ou em virtude de um determinado contrato específico, surgiu a necessidade de se contratar mais funcionários para uma demanda complementar de serviço, você pode contratar um serviço de um trabalhador temporário. Esse trabalho temporário envolve três pessoas. Ele envolve a empresa tomador de serviço, que é a chamada empresa cliente. Tem a empresa que presta o serviço de trabalho temporário, então que vai fornecer o empregado, que vai ceder o empregado para a empresa cliente, para que trabalhe na empresa cliente. E nós temos o próprio trabalhador temporário. A condição do trabalhador temporário tem que estar anotada na carteira de trabalho obrigatoriamente. A outra obrigatoriedade é que o contrato seja assinado, que o contrato seja por escrito, tá, entre as empresas. E a da empresa contratante, ou seja, a empresa cliente, é a responsabilidade de garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. E também deve estender ao temporário todas as vantagens que são estendidas ou que são concedidas aos trabalhadores normais. Tá? Então, atendimento médico, ambulatorial, questão de refeição destinada aos empregados, devem ser estendidos ao trabalhador temporário. Dentre os direitos trabalhistas conferidos aos temporários. Então, nós temos os seguintes direitos trabalhistas. Vamos colar aqui, né, para não ficar nenhum de fora. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, calculados à base horária, garantindo sempre, no mínimo, o salário mínimo. Então, o salário do empregado, melhor dizendo, o salário do empregado temporário, ele tem que ser compatível, equivalente àquela percebida pelos empregados normais da mesma categoria. A jornada diária é de 8 horas, passou de 8 horas, nós vamos ter questão de horas extras, enfim, né? Férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional noturno, indenização por dispensa de justa causa ou término normal do contrato de trabalho correspondente a 1/12 do pagamento recebido, seguro contra acidente de trabalho, inclusão e proteção previdenciária. E aí, como eu falei para vocês antes, o prazo da contratação temporária é de 180 dias, prorrogados por mais 90 dias. Esse é o nosso trabalhador temporário. Depois, ou agora, melhor dizendo, eu vou falar para vocês sobre o trabalhador doméstico, sobre o empregado doméstico. Nós temos o costume de nos referirmos à empregada doméstica ou à trabalhadora doméstica como aquela que cuida da nossa casa, que faz a faxina na nossa casa, que faz o nosso almoço, que lava a nossa roupa, que passa a nossa roupa, enfim. Só que o trabalhador doméstico é muito mais amplo que isso. Ele pode ser a própria empregada doméstica, comumente conhecida, ou a sua forma mais comum e mais tradicional, mas pode ser aquela somente cozinheira, somente passadeira, somente lavadeira, pode ser o que algumas famílias têm, principalmente as famílias mais abastadas, as governantas, tá? O motorista particular, o jardineiro, deixa eu ver quem mais, o que eu fiz anotações aqui, o vigia, o motorista, já falei, o jardineiro, o caseiro, tá? Acompanhante de idosos ou babás, né, que seriam para crianças, enfim. E o que seria esse empregado doméstico, então? Como é que eu caracterizo ele? Tá? Lá no artigo 1º, se não me engano, no artigo 1º, deixa eu até conferir aqui.
da Lei 150/2015, Lei Complementar número 150/2015, que é a Lei do Empregado Doméstico, ela conceitua no artigo 1º quem seria empregado doméstico, dizendo que é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, por mais de 2 dias por semana. Então nós temos os elementos, né? Prestar serviço de forma contínua, então habitual, não eventual, né? Subordinada, recebendo e cumprindo ordens, onerosa, ou seja, recebendo salário, recebendo remuneração para tanto, de forma pessoal, né? Aquela pessoa que foi contratada e não outra no lugar dela. E aí a finalidade não lucrativa da família, tá? No âmbito residencial dessa, por mais de 2 dias por semana. Então essa continuidade, esta habitualidade, ela se dá a partir do terceiro dia semanal, tá? Então, até 2 dias por semana, nós podemos estabelecer que seria apenas uma diarista ou uma faxineira eventual ou autônoma, enfim. Tá? No caso de a partir de 3 dias por semana, nós já temos o contrato de trabalho do doméstico. É importante destacar essa questão da não lucratividade, né? O empregador doméstico ele é família, né? É uma família e logicamente que a família não busca lucro, não busca lucratividade, e aí tem que destacar que se houver na atividade dessa empregada doméstica ou do trabalhador doméstico, seja qual for a atividade dele, se for destinada a uma finalidade lucrativa da família, como por exemplo a família que tem lá empregada doméstica que faz a sua comida e também é utilizada, também é vendida essa comida para terceiros. Aí nós vamos ter uma relação de emprego com uma empregada normal e não com uma empregada normal também é, né? Mas enfim, o que eu quis dizer, uma empregada seletista, uma empregada que não seja empregada doméstica, e aí nós vamos ter dois vínculos empregatícios. Um como empregada doméstica em relação à família e um como empregado em relação a essa questão lucrativa ou onerosa da família. Requisitos legais para que se exista esse contrato de trabalho do empregado doméstico. Primeiro deles, o empregado ele tem que ter idade mínima de 18 anos. É proibido o empregado doméstica com menos de 18 anos. Ah, mas a partir dos 16 anos pode trabalhar já e tal. Professor, o que eu faço? Empregada doméstica, o empregado doméstico somente a partir dos 18 anos. A pessoalidade é outro requisito, né? Prestar serviços pessoais. A continuidade, a habitualidade, questão de mais de 2 dias por semana, né? A partir do terceiro dia por semana. A subordinação jurídica, cumprir ordens, estar dependente do empregador. A onerosidade, que é o recebimento do salário. E a inexistência de finalidade lucrativa no âmbito residencial, que eu já destaquei para vocês há pouco. Quanto ao empregador doméstico, gente, o empregador doméstico tem que ser pessoa física ou família, tá? Deve morar em local destinado à sua residência e não explorar atividade econômica lucrativa, como nós falamos antes, que é o principal dos elementos a diferenciar o empregado doméstico do empregado comum. Deixa eu botar a bateria a carregar aqui, só um instantinho. Então, continuando. O contrato de trabalho do doméstico, ele é um negócio jurídico, como todo contrato de trabalho, tá? Tácito ou expresso, então ele pode ser feito de qualquer maneira, verbalmente, por escrito, meramente oral, verbal, enfim. Ele pode até não ser feito de forma nenhuma, apenas a pessoa começar a trabalhar e aí fazer suas atividades e considerar isso como um emprego, né, que seria o contrato tácito, por tempo determinado ou indeterminado, levando em consideração que a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado, tá? Determinado somente nas situações
específicas, falamos disso na aula passada, que estabelece um conjunto de direitos e deveres para o trabalhador doméstico e para o empregador doméstico. É obrigatória a anotação da carteira de trabalho, como todo contrato de trabalho. A regra, que é por prazo determinado, poderá ser por prazo determinado nas situações do contrato de experiência, para necessidades de caráter transitórias do empregador ou substituição temporária de um trabalhador com contrato interrompido ou suspenso. Duração do contrato de trabalho. Ou duração do trabalho, não do contrato de trabalho. Duração do contrato de trabalho, já falamos que a regra é que seja indeterminado, podendo ser por prazo determinado, no caso do contrato de experiência, no caso de serviços transitórios, ou substituição de empregados que estejam com contrato suspenso ou interrompido. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias ou 44 semanais, sendo que é permitida a compensação de jornada dentro das 8 horas diárias das 44 semanais. Né? Então, poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas em um dia for compensado em outro dia. E aí nós temos que dar uma olhada no artigo 2º da Lei 150/2015, que diz o seguinte: a duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais, observado o disposto nesta lei. A parágrafo 1º fala que a remuneração da hora extraordinária será no mínimo 50% superior ao valor da hora normal, igual a qualquer outro trabalhador, um trabalhador normal, comum. E aí nós temos o parágrafo 4º que fala o seguinte: poderá ser dispensado o acréscimo de salário instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas em um dia for compensado em outro dia. Aí o parágrafo 5º. No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, inciso 1º, será devido pagamento como extraordinárias, na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas semanais, das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Inciso 2º, das 40 horas referidas no inciso 1º poderão ser deduzidas, sem o correspondente pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. E inciso 3º, o saldo de horas extras que excederem as 40 primeiras horas mensais que trata o inciso 1º, com a dedução prevista no inciso 2º, quando for o caso, será compensado no prazo máximo de 1 ano. Então, nós temos aqui uma compensação possível dentro de 1 ano. Tá? Então, repetindo, será devido o pagamento como extraordinários, ou seja, como horas extras, na forma do parágrafo 1º, 50% a mais da hora normal, das primeiras 40 horas mensais, excedentes às horas normais de trabalho. Das 40 horas referidas, poderão ser deduzidas sem pagamento as não trabalhadas em função da dedução do horário normal de trabalho, dia útil não trabalhado durante o mês. E o saldo das que excederem as 40 primeiras horas mensais que está no inciso 1º, e com a dedução prevista no inciso 2º, será compensado no prazo máximo de 1 ano. Quanto ao trabalhador doméstico, o intervalo intrajornada de 1 a 2 horas, podendo ser reduzido para 30 minutos mediante prévio acordo escrito. O que seria intervalo intrajornada? Intervalo dentro da mesma jornada. Então, começou a trabalhar de manhã, tem que fazer intervalo ali de meio-dia para descanso, almoço, enfim, e continua trabalhando de tarde. Tá? Então, esse intervalo ele é de 1 a 2 horas, mas poderá ser reduzido para 30 minutos mediante acordo escrito entre empregado e empregador. O intervalo interjornada, entre as jornadas, entre um dia e outro trabalho, é igual a todos os outros trabalhadores, todos os outros empregados comuns, que é de 11 horas consecutivas. O descanso semanal remunerado é de 24 horas, preferencialmente aos domingos, também. E as férias é o seguinte, tá? 30 dias de férias acrescidas do período de pelo menos um terço do salário normal, após cada 12 meses de trabalho. Igual a todo e qualquer trabalhador. Tá? Então, tem o doméstico direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, com acréscimo de pelo menos um terço do salário normal, após cada 12 meses de trabalho.
O período de férias poderá ser fracionado em 2 períodos, sendo que um deles tem que ser de no mínimo 14 dias. Tá? E aí, sobre as férias, nós temos uma questão lá do artigo 3º, que é a proporcionalidade de quem trabalha menos do que as 40 horas semanais. O artigo 3º diz o seguinte: considera-se de trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Daí lá no parágrafo 3º diz assim: na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Aí tem lá a proporção dependendo quantas horas trabalhar na semana, que vai de 18, 16, 14, 12, 10 ou até 8 horas, 8 dias de férias apenas. Tá? Então é o seguinte: se o trabalho teve duração semanal entre 22 e 25 horas, nós temos umas férias de 18 dias. Se for entre 20 e 22 horas dentro da semana, nós temos 16 dias de férias. Se for entre 15 e 20 horas na semana, nós temos 14 dias de férias. E se for entre 10 a 15 horas na semana, nós temos 12 dias de férias. De 5 até 10 horas, nós temos 10 dias de férias. E se for inferior a 5 horas por semana, nós temos apenas 8 dias de férias. Tá? O empregado doméstico também tem direito às verbas do FGTS e ao seguro-desemprego. Dito isso sobre o empregado doméstico, vamos falar agora sobre o empregado em domicílio. Tá? O que é o empregado em domicílio? Também conhecido como teletrabalho ou empregado em teletrabalho. Hoje está na moda falar também dos home offices, né? Que é o teletrabalho, que é o trabalho em casa. Esse empregado ele é regido pela CLT também. Tá? Ele labora em sua própria residência. A atividade do seu empregador ela é lucrativa, tá? Então é outro elemento. E ele é destinatário de todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e na CLT. A diferença primordial é que ele trabalha em casa, tá? Ou não necessariamente na sua própria residência, mas em qualquer outro local que não seja o local normal, a sede da empresa. Tá? Ele é realizado sem a vigilância pessoal direta do empregador, e justamente por essa dificuldade de vigilância, de controle da jornada, quanto ao intervalo, quanto aos horários trabalhados, enfim, é que se insere esse trabalhador lá no artigo 62, inciso 1º da CLT, dizendo que ele não está sujeito a controle de jornada e, consequentemente, não terá direito a horas extras. Lembrando, no entanto, que se houver possibilidade de se realizar controle de jornada, se a fiscalização do empregador for tamanha que permita esse controle de jornada, esse controle dos intervalos, dos descansos, enfim, e principalmente se o trabalho desenvolvido denotar que foi excedido o limite normal das horas trabalhadas, aí sim, né, mesmo não havendo esse controle de jornada, mesmo estando ele liberado do controle de jornada, fará jus esse empregado às horas extras, se assim for comprovado. O empregado em domicílio está previsto no artigo 75A ao 75E da CLT. Vamos ver aqui. – 75A, do teletrabalho. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho é observar disposto neste capítulo. 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente, então, na sua maior parte, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Então, o que é a utilização de tecnologias de informação e comunicação? É celular, computador, notebook, enfim. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
Então, comparecer eventualmente na sede da empresa para algumas atividades ou para questões específicas não descaracteriza o teletrabalho. 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, ou seja, tem que constar, tem que estar escrito no contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. 75E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, esses são os artigos 75A a 75E da CLT que regulamentam o teletrabalho ou empregado em domicílio. Falaremos agora então do trabalhador rural. O que é o trabalhador rural? Também chamado de rurícola, é aquele empregado que vai prestar serviços no âmbito das atividades rurais, pecuária, agropecuária, enfim. Por força do artigo 7º da CLT, o empregado rural, ele tem os mesmos direitos do empregado urbano. Artigo 7º da CLT diz assim: não, esqueça, gente, o artigo 7º ele está equivocado, que ele está revogado, tá? Artigo 7º. Os preceitos constantes no presente de consolidação, salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Letra B. Aos rurais, assim considerados aqueles que exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade das operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Tá? Além da CLT, além da Constituição Federal, o que também regulamenta o trabalho rural é a Lei 5.889 de 73 e o Decreto 73.626 de 74. Conceito de empregado rural ou de trabalhador rural. Pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob dependência deste e mediante salário. Tá? Então, pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico, então, ainda que o local da prestação de serviço, o local onde o empregado vai prestar suas atividades, não esteja situado na área rural do município, da cidade, se for um prédio rústico, ou seja, se for mesmo dentro da cidade, mas for atividade de agricultura e pecuária, se considerará como um empregado rural. Sob dependência deste, do empregador, né? Então subordinação, que nós tanto falamos, e mediante salário, que é a remuneração. Dizer que se aplica aos empregados rurais os mesmos direitos do trabalhador urbano, está tranquilo. Agora, nós temos uma particularidade que ela deve ser destacada e que não deve ser esquecida para não se atrapalhar,
que é em relação ao adicional noturno do empregado rural. O adicional noturno do empregado rural é de 25%, tá? Não é de 20% como o do empregado urbano. E é considerado o trabalho noturno para quem trabalha na agricultura das 9 às 5 da manhã. Para quem trabalha com a pecuária, das 8 às 4, das 8 da noite às 4 da manhã. Tá? E a hora noturna é cheia, 60 minutos. Então nós temos aqui uma diferença entre a hora noturna do empregado rural e do empregado urbano. Do empregado urbano, a hora noturna vai ser de 52 minutos e 30 segundos, do empregado rural vai ser de 60 minutos. O adicional noturno do empregado rural é de 25%, do empregado urbano é de 20%. E o período que se considera noturno para quem trabalha com agricultura é das 9 da noite às 5 da manhã. E para quem trabalha com a pecuária é das 20 horas, das 8 horas da noite, às 4 horas da manhã. Tá? Essa é a particularidade importante do empregado rural. E por último, vamos falar do estagiário. Tá? O estagiário ele é regulamentado, ele é regulado nas suas atividades pela Lei 11.788 de 2008. Tá? Existiam outras legislações anteriores, mas a atual legislação do estagiário é esta de 2008. E aí nós temos conceito do estagiário que seria o seguinte: do estágio. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no âmbito de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, isso é o que seria o estágio. Ato educativo escolar, supervisionado, desenvolvido no âmbito do trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico dos cursos. Tá? Ele integra o itinerário formativo do educando e visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular. O estágio ele pode ser obrigatório e não obrigatório. Ele não cria vínculo de emprego quando observados os requisitos do artigo 3º. Tá? E aí nós temos as obrigações das instituições de ensino no artigo 7º e as obrigações da parte concedente no artigo 9º. Já vou estabelecer a leitura dos artigos com vocês. Mas, basicamente, o que nós temos que ter presente em relação ao estágio e ao estagiário? O que é o estágio? É uma preparação para o trabalho, é um componente curricular do estudo do estagiário, do estudante. A ideia é complementar o conhecimento teórico, complementar com a atividade prática do conhecimento teórico. Tá? Então, é complementação aos estudos teóricos no sentido de preparar o empregado, o futuro empregado, para exercer as atividades práticas. Tá? Vamos lá, então, artigo 3º da Lei do Estagiário. Deixa eu ver se eu deixei separado aqui. Aqui. Vamos achar aqui. O estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto na prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. Primeiro, matrícula e frequência regular do educando em curso superior. Melhor, matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino.
Segundo, celebração de termo de compromisso entre o educando e a parte concedente do estágio em instituição de ensino. E terceiro, a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Estes são os requisitos a serem observados pelo estagiário, pela concedente, enfim, para que esse contrato de estágio não se considere como um contrato de trabalho e não haja, então, relação de emprego. Entre as obrigações da instituição de ensino, artigo 7º, da instituição de ensino. São obrigações das instituições de ensino em relação aos estágios de seus educandos. Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absolutamente ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio, a proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e a horário e calendário escolar. Então, tem que celebrar termo de compromisso com o educando ou com o representante legal, se for o caso, com a parte concedente, que vai ser a empresa que vai admitir esse estagiário, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e a horário e calendário escolar. Segundo, avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando. Terceiro, indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. Quarto, exigir do educando a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses de relatório das atividades. Quinto, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. E sétimo, comunicar à parte concedente do estágio no início do período letivo as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas. Essas são as obrigações da instituição de ensino, artigo 7º da Lei do Estágio, que é a Lei 11.788 de 2008. E lá no artigo 9º nós temos as obrigações da parte concedente, que é a empresa, o local onde o estagiário vai prestar o seu estágio. Artigo 9º. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como os profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio observadas as seguintes obrigações. Primeiro, celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e educando, zelando pelo seu cumprimento. Segundo, ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Terceiro, indicar funcionário de seu quadro pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de estagiário, para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Quarto, contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores do mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso. Quinto, por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. Sexto, manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. E sétimo, enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário. Estas 7 incisos, então, são as obrigações da parte concedente, que é quem vai possibilitar ao estagiário a realização dos serviços. Quanto aos direitos do estagiário, nós temos a questão da duração da atividade em estágio. Tá? O estágio ele não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudante de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional.
de educação de jovens e adultos, ou de 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional, de nível médio e de ensino médio regular. Tá? E não pode exceder a 2 anos, exceto quando o estagiário for pessoa com deficiência. Então, o estágio é de no máximo 2 anos. Tá? Duração de 4 horas ou 20 horas semanais, no caso de estudante de educação especial dos anos finais do ensino fundamental, e de 6 horas diárias ou 30 horas semanais, no caso de estudante do ensino superior de educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Quanto às férias do estagiário, nós temos o artigo 13 da legislação, da Lei 11.788. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Parágrafo 1º, o recesso que trata esse artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Parágrafo 2º, os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de estágio ter duração inferior a 1 ano. Quanto à remuneração, nós temos o artigo 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória sua concessão, bem como auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. E quanto à quantidade de estagiários que uma empresa pode ter, nós temos o artigo 17, que fala o seguinte: o número máximo de estagiários em relação ao quadro do pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções. De 1 a 5 empregados pode ter um estagiário, de 6 a 10 empregados pode ter até 2 estagiários, de 11 a 25 empregados até 5 estagiários e acima de 25 empregados pode ter até 20% de estagiários. Esta é a quantidade de estagiários. Terminamos aqui a questão do estagiário, acho que terminamos os principais trabalhadores, as principais espécies de trabalhadores. Tá? Lembrando que trabalhador não é empregado, mas empregado é trabalhador. Empregado é aquele que tem vínculo empregatício. Tá? E aí nós falamos aqui de alguns que não têm vínculo, como o estagiário, como o avulso, eventual, tá? Que não tem vínculo empregatício, mas são espécies de trabalhadores. Vou ficando por aqui. Semana que vem eu coloco mais um vídeo aí e me disponibilizo para consultas que vocês tiverem. Vocês têm meus contatos, meu e-mail, meu telefone, enfim, para ligar, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula. Tá, gente? Boa noite, um grande abraço, até mais.